Obrigado, Senhor Deus, por esta manhã vitoriosa que o Senhor reservou para nós. E agora, Pai, quando vamos ouvir a Tua palavra, que Teu Espírito colabore com ela, operando no nosso meio, Pai. Pai, o Senhor sabe exatamente aquilo, Pai, que é a necessidade mais profunda de cada um de nós. E, portanto, nós pedimos que o Senhor fale, Pai, porque o Senhor fala o que precisamos, não o que queremos ouvir. Portanto, prepara o nosso coração e que estejamos todos sintonizados, tanto aqui no presencial, como através, Senhor Deus, da live, que todos nós estejamos conectados contigo, Pai, porque este é o propósito de pararmos este tempo, é produzir e oferecer um culto ao Senhor. Muito obrigado por esta manhã, no nome de Jesus, amém, Senhor, e amém. E eu convido você a dar mais um grande aplauso ao Alfega, ao Ômega, aquele que era, que é, que há de vir, o princípio e o fim, a Jesus Cristo de Nazaré, em nome de Jesus. Glória a Deus. Glória a Deus. Glória a Deus. Eu peço que você abra a tua Bíblia, ou ligue-a, né? Lá na segunda carta de Paulo aos Tessalonicenses. 2 Tessalonicenses, capítulo 2, dos versos 1 a 4. 2 Tessalonicenses 2, de 1 a 4. Segundo Tessalonicenses 2, de 1 a 4, diz o seguinte: Irmãos, no que diz respeito à vinda do nosso Senhor Jesus Cristo e à nossa reunião com Ele, nós vos exortamos a que vos não demovais da vossa mente com facilidade, nem vos perturbeis, quer por espírito, por palavra, quer por epístola, como se procedesse de nós, supondo tenha chegado o dia do Senhor. Ninguém de nenhum modo vos engane, porque isto não acontecerá sem que primeiro venha a apostasia e seja revelado o homem da iniquidade, o filho da perdição, o qual se opõe e se levanta contra tudo o que se chama Deus, ou é objeto de culto, a ponto de assentar-se no santuário de Deus, ostentando-se como se fosse o próprio Deus. Pai, continua falando conosco, é o que te pedimos no nome de Jesus. Amém, Senhor, e amém. Glória a Deus. O auditório queira sentar-se, você na sua casa, se acomode aí confortavelmente, mas mantenha a tua Bíblia fácil de consultar. Temos alguns textos que pretendemos ler nesta manhã. E nós queremos meditar um pouco nesta manhã sobre algum aspecto relacionado com o momento que teremos daqui a pouco. Hoje temos o privilégio de participar da ceia do Senhor Jesus. E a ceia do Senhor Jesus foi instituída como memorial, como algo para nos fazer recordar. Nos fazer recordar o sacrifício de Jesus, nos fazer recordar o grande sofrimento que Ele teve para que a gente fosse liberto da perdição eterna, nos fazer recordar dos seus princípios, nos fazer recordar das recomendações que Ele deu, nos fazer recordar o que é ser um discípulo de Jesus, nos fazer recordar o que é Evangelho de Jesus de verdade. Enfim, em memória de mim, disse Jesus. E nós queremos meditar nesta manhã sobre o seguinte tema: não se mova. O apóstolo Paulo escreveu esta carta aqui, ele escreveu na verdade duas para a igreja que estava na cidade de Tessalônica. Tessalônica existe hoje ainda na Grécia com o nome de Salônica, né? E é a segunda maior cidade daquele país. E estes irmãos tinham sido instruídos a respeito de assuntos muito importantes. Porque Jesus fala, e particularmente o apóstolo Paulo registra lá em 1 Coríntios 11, que nós, quando participamos deste ato, nós anunciamos a morte de Jesus
até que ele volte. Jesus Cristo voltará, amém? Quantos creem nisso? Então, Paulo tinha escrito a primeira carta aos Tessalonicenses, instruindo sobre esses assuntos, sobre a volta de Jesus, sobre o dia do Senhor, e aqui é bom a gente fazer uma distinção. A Bíblia distingue: a volta de Jesus é o arrebatamento da igreja, é o momento em que os salvos fiéis serão retirados da terra. Este é o arrebatamento da igreja. Mas o dia do Senhor não se refere ao mesmo evento. O dia do Senhor é quando Jesus virá para aniquilar este homem da maldade, o anticristo, né? E então iniciará um período de juízo. Então o arrebatamento da igreja é livramento para os salvos fiéis. Dia do Senhor é a inauguração do trono de juízo de Deus sobre a humanidade infiel. Agora, Paulo estava distinguindo esses assuntos, e na primeira carta ele ensina bastante sobre isso, né, de que os fiéis serão arrebatados. E eu quero convidar você, que está aí com a tua Bíblia aberta, volte uma página, se for Bíblia impressa, né? Vamos ler 1 Tessalonicenses, agora a primeira carta, capítulo 4, verso 17, só para ficar bem claro aquilo que nós estamos querendo dizer. No capítulo 4, 1 Tessalonicenses 4, 17, diz o seguinte: depois nós, os que ficarmos vivos, seremos arrebatados juntamente com eles entre as nuvens, para o encontro do Senhor nos ares, e assim estaremos para sempre com o Senhor. O 18 diz assim: consolai-vos uns aos outros com estas palavras. Veja bem, Paulo aqui ensinou os Tessalonicenses, os nossos irmãos lá, de que Jesus voltaria, nós iríamos ser arrebatados, e estas palavras deveriam ser palavras de consolo. Tem pessoas que pensam na morte ou no arrebatamento da igreja como algo terrível. Puxa, vai abortar a minha vida aqui na terra. Não, é consolo, porque o que vem depois do arrebatamento é muito sério. E é um livramento que Deus dá para aquele que crê. Agora, nós podemos também dizer isso, que nós não estaremos aqui quando chegar o dia do Senhor, né? Porque Paulo estava dizendo, nós seremos arrebatados, mas nós, será que nós podemos dizer a plena voz, nós também não estaremos aqui? E essa frase dá para dizer com duas terminações, ou com uma exclamação, ou com uma interrogação. Nós não estaremos aqui. Eu estou exclamando isso. Mas talvez alguns estejam dizendo assim, nós não estaremos aqui. E isso deve ficar claro para nós nesta manhã, de que a nossa certeza é de que se somos de Jesus, se já o recebemos como Senhor e Salvador, e temos vivido uma vida cristã de verdade, somos fiéis a Deus, nós participaremos deste evento tremendo chamado arrebatamento da igreja, embora não é esse o nosso foco principal nesta manhã. Mas é palavra de conforto para todo aquele que crê. Você pode repetir comigo? Eu vou dizer, você repete, por favor. Nós também não estaremos aqui. Aleluia, glória a Deus. Agora, devido aos sofrimentos e à perseguição romana aos cristãos daquela época, aos nossos irmãos lá de Tessalônica, inclusive, o que aconteceu? Logo surgiram as fake news. Você pensa que fake news é só privilégio nosso, dos nossos dias? A falsa notícia. E aí então começou a rolar uma notícia de que o dia do juízo já tinha chegado. Por causa do sofrimento, por causa da perseguição romana, muitos começaram a interpretar errado de que o dia do Senhor, de que o dia de juízo já havia chegado. Então, ainda estavam dizendo o seguinte, olha, está rolando uma carta por aí, escrita pelo próprio apóstolo Paulo, dizendo estas coisas. Olha,
muita mentira. Amados, nós vivemos num mundo de engano. E, portanto, nós precisamos selecionar, peneirar tudo que ouvimos, tudo que vemos, para ficarmos com as verdadeiras notícias. Referente ao reino de Deus, nós precisamos estar inteirados da palavra, para que a gente não seja enganado. Eles haviam sido instruídos, como lemos agora, na primeira carta do arrebatamento, de que o dia do Senhor aconteceria depois que nós estivéssemos arrebatados. Mas eles já entraram em confusão, e a Bíblia diz que eles criaram dúvida e houve perturbação no meio do povo de Deus por causa dessa notícia. Uma fake news traz confusão na mente, traz perturbação. Portanto, nesta manhã, o Espírito de Deus quer que nós não tenhamos dúvidas acerca de algumas coisas. Se você optou por Jesus, optou pelo Evangelho de Jesus, viva isso. E acredite que o Deus que empenhou a sua palavra em dizer o que disse, e está registrado, Ele há de cumprir cabalmente, integralmente nas nossas vidas. E aqui eles estavam confusos e Paulo escreveu a segunda carta com esse propósito, ajudar a resolver essa situação. Imagine na cabeça, vamos tentar visualizar essa cena. Eles receberam a informação, o dia do juízo chegou. Qual foi a primeira coisa que será que eles pensaram? Que o arrebatamento tinha acontecido e que eles tinham ficado. Não é verdade? Porque Paulo fala, e ele instrui, aqui nós lemos, não será assim, o dia de juízo não vai chegar antes que o arrebatamento da igreja venha. Já tinha sido ensinado. Nós muitas vezes somos ensinados em tantas coisas e parece que quando alguma coisinha aperta, nós acabamos esquecendo, ou pelo menos desconsiderando tudo aquilo que é verdadeiro e acabamos dando ouvidos, pelo menos por um tempo, naquilo que é falso. Então, eu creio que a primeira coisa que eles pensaram é o seguinte: Jesus voltou e nós ficamos. Pensavam que já estavam em juízo. E Paulo escreveu, não é assim. Não vai acontecer o dia do juízo. Não vai, antes de que venha a apostasia, antes de que venha muito desvio da fé, antes de que a igreja seja tirada da terra. Não vai acontecer isso. Porque só depois destes fatos é que o homem da iniquidade, o anticristo, etc., ele será apresentado para o mundo. Amados, nós recentemente já ouvimos este tipo de ensinamento, de que nós estamos vivendo o período de juízo de Deus, que o Covid faz parte do juízo de Deus sobre a humanidade, associando sobre aos cavalos lá do Apocalipse. Nós não estamos no período de juízo de Deus. Porque se fosse período de juízo, o juízo previsto no Apocalipse, você pode ter certeza, ou todos nós não estávamos limpos para ser arrebatados, ou Jesus veio e levou, ou nós precisamos nos fixar no que a palavra de Deus diz. Ele não virá, ou melhor, o dia do juízo não vai começar até que algumas coisas aconteçam. Há uma linha do tempo. Há uma linha do tempo na qual as coisas serão respeitadas, e Paulo aproveitou para ensinar isso. Mas esse tipo de situação, esse tipo de confusão, esse tipo de informação falsa foi suficiente para deixar os irmãos confusos. E nesta manhã, se há alguém confuso com alguma coisa que está acontecendo, eu quero dizer para você, é o tempo que Deus reservou para alinhar. Fique com a palavra, meu irmão. Não fique com as fake news. Fique com o que Deus diz. E através de bocas autorizadas a falarem a palavra de Deus. Porque todo mundo que fala a palavra de Deus, não se esqueça de uma coisa. Já passou pela mente daquele que falou. Enquanto ela está aqui, ela está pura. Quando você estuda a palavra, você estuda com pureza. Mas quando alguém proferiu, já passou pela mente de quem proferiu. E é aqui que podem acontecer deformações, distorções.
Então, a palavra, por isso que insistimos, leia, estude, fixe-se na palavra escrita. Isto é um documento hábil de Deus, das revelações que não mudam da parte de Deus. Agora, é verdade que não são todas as bocas que expressam deformações da palavra. Eu diria que é a minoria, mas tem aqueles que aproveitam para manipular, aproveitam para fazer alguma coisa aí para incomodar a vida das pessoas. E eu quero dizer uma coisa, vocês percebem como Paulo chegou rápido para poder falar? Eu não sei se foi rápido, na verdade tem uma distância entre as duas cartas. Hoje é rápido, manda por zap, acabou. Naquela época era muito difícil. Então, o que acontece? Ele já quis chegar e dizer, olha, parem, se lembre quando eu estava com vocês, eu ensinei, é o arrebatamento primeiro, para depois vir o juízo. Amado, não deixe, o que eu estou querendo aqui nesta manhã, amados, é mostrar um princípio que é aplicado a muitas áreas. Eu estou falando aqui do contexto exato de 2 Tessalonicenses, porém, isto é aplicável a toda a Bíblia e a todas as situações que nós vivemos. Então, deixe o Espírito de Deus mostrar para você. Mas Paulo chegou rápido, por quê? Porque toda concessão, ela vai trazer problema. O que é uma concessão? É uma permissão. É um consentimento. É uma transigência. É uma mudança. As pequenas e sucessivas concessões produzem os grandes desvios. Eu vou repetir. As pequenas e sucessivas concessões produzem os grandes desvios. Aqui parecia ser um detalhe. Nos nossos dias, muitos detalhes são colocados, mas não tem necessidade. A gente pode ajustar isso desta forma, que não vai ter problema. Concessão. Cuidado com as concessões. Diga para quem está do teu lado, cuidado com as concessões. Cuidado com aquilo para o qual você cede, meu amado. Existem coisas que nós não podemos ceder. Nós não estamos falando de intransigência barata. Nós estamos falando de posição diante do que Deus tem. As pequenas e sucessivas concessões produzem grandes desvios. A igreja de Jesus, quando você vê as 7 igrejas da Ásia, você percebe que a coisa foi entrando aos pouquinhos. 100 anos depois, aproximadamente, do nascimento de Jesus, aproximadamente uns 65 depois da morte dele, a igreja de Éfeso já precisou um corretivo. Deixaste o primeiro amor. Concessões. Mas não precisa fazer isso. Não precisa fazer aquilo. Olha, sabe, pensando bem, eu estou achando que eu vou adotar só o culto online. Eu vou falar disso um pouquinho depois, para que a gente se posicione. Vai abrindo uma concessão. Mas não precisa. Muitas coisas que a gente acha que não precisa e que podem ser mudadas, elas não podem ser mudadas. Ninguém podia mudar a linha do tempo, por isso aqueles irmãos estavam confusos, achando que já estavam debaixo de juízo, sendo que na verdade não era juízo, era a perseguição de um império que estava preocupado com o crescimento do cristianismo. Vou dar um exemplo prático dos nossos dias. Nesta semana, em particular, vimos aí noticiado, que a Secretaria de Educação do Estado de São Paulo está oficializando a mudança da sigla AC e DC, antes de Cristo e depois de Cristo, para EC e AEC, ou seja, Era Comum e antes da Era Comum. Observem. A alegação é de que, como o cristianismo não é adotado por todos, então é bom não ter uma menção religiosa, eu vou pôr entre aspas, dessa questão, antes e depois de Cristo. Agora, se você for observar, o número, por exemplo, nós estamos no ano de 2020,
2020 é baseado no calendário gregoriano, que foi um Papa Gregório XIII, né, que criou esse calendário e adotou o nascimento de Jesus como a contagem. E o mundo tem adotado isso em muitos lugares. O que eu quero dizer com isso, amado? O marco não muda, porque o número vai continuar. Então, se você, ao invés de escrever assim, por exemplo, nós estamos no ano de 2020 DC, depois de Cristo, você deveria escrever 2020 EC, era comum. Observa, se o número não muda, o calendário ainda é o gregoriano, correto? Então, o que quer se mudar nitidamente é o conceito de Cristo. Mas uma coisa é verdade. Na verdade, amados, o uso dessas siglas AC e DC não indica uma apologia religiosa, não é uma defesa de fé cristã. E simplesmente um fato histórico de relevância, como todo e qualquer outro fato histórico relevante. Ele tem que ser marcado, né? O que vai acontecer? Você percebe? Na verdade, é uma desconstrução. Ah, mas não tem problema nenhum, a gente vive numa época, a gente tem que tirar essas coisas. Amados, não tem que tirar essas coisas. Sabe por quê? Porque o nascimento de Jesus Cristo é um fato histórico. E independentemente de religião ou não, ele nasceu e o calendário adotado pela maioria dos países do mundo é baseado no gregoriano e o número permanece. Por que então tirar a sigla? É uma desconstrução. Deixa eu dar um outro exemplo para ficar claro. E se a gente vai engolindo essas pequenas coisinhas, o que vai acontecendo? Nós vamos derivando. Pequenas e sucessivas concessões produzem grandes desvios. Sabe o que vai acontecer? A próxima geração não vai nem ouvir falar no nome Jesus e no nome Cristo. Porque nas datas estão obrigando, tentando jogar pela nossa garganta abaixo de que isso precisa ser exterminado. É sutil. Vou dar um exemplo prático que tem a ver com a área política. Eu era adolescente, não, nem adolescente, era criança ainda quando construíram o Minhocão. Todo mundo conhece o Minhocão, né? O elevado. Ele era chamado de Elevado Costa e Silva, que foi o segundo presidente no regime militar. Vocês sabem o nome dele hoje? Elevado João Goulart, que foi o último presidente de direcionamento de esquerda que o golpe militar impediu que ele continuasse no governo. Eu não estou aqui fazendo apologia à ditadura, mas eu estou dizendo que quando quer se desconstruir, muda-se. Se você passa lá, esses dias eu passei, nem tinha observado isso, eu passei lá, elevado João Goulart. Estranho, eu aprendi elevado Costa e Silva, percebe? Desconstrução. Não interessa para a esquerda o nome de alguém que esteve lá. Quer queira, quer não, ele foi um presidente do Brasil. Também, percebe? Não dá para apagar o fato histórico de que Costa e Silva foi um presidente. Se foi da ditadura ou não, é outra história. Mas não tem como apagar. Então, estas coisas tentam apagar o marco histórico. E nós precisamos ficar atentos. As fake news que nós vemos hoje é para apagar Jesus, é para abolir Jesus, é para abolir o conceito de um Salvador único, é para abolir tantas coisas. E eu me posiciono assim. Eu vou continuar dizendo DC e AC. Porque, amados, a igreja, ela tem que ditar as normas. Quando eu digo ditar as normas, não é manipular e não é impor. Mas nós cremos assim. E se nós cremos assim, há necessidade de que nos respeitem por crer assim. Então, se quiser fazer opcional para quem não quer usar, que façam. Eu tinha um costume, quando era adolescente, na escola, né, quando se estudava a teoria
da evolução e tantas outras coisas, darwinianismo, etc., eu sempre pus numa prova o que Darwin fala a respeito de não sei o quê. Eu punha lá, ele diz isso, embora eu punha a minha observação. Eu tinha aprendido desde berço que eu sou cristão e eu sou criacionista, creio na criação, portanto, eu vou fazer que as pessoas saibam que eu creio dessa maneira. Porque se nós não fizermos saber que nós cremos desta maneira, as pessoas ficarão sem referência e vão ficar com apenas uma imposição fixa. E eu pergunto, isso não é uma ditadura que estão tentando pôr sobre nós? Esquece a CDC e põe EC, AEC e tá bom demais. É ditadura, é querer impor, inclusive para nós que cremos em Cristo e que adotamos Cristo como nosso Senhor e Salvador, uma imposição. Alguém poderia dizer, mas o inverso é verdade. Não, é um fato histórico. Assim como o elevado Costa e Silva, em minha opinião, não deveria ter sido mudado. Assim como outros monumentos com nomes de presidentes ou de outros políticos que foram de orientação da esquerda, também não precisa ser mudado. Porque é um fato histórico que ninguém pode negar. Eu consegui ser claro no que eu quero dizer, amados? Se nós como igreja não nos posicionamos, nós vamos aproveitando. Aí chega lá a representante lá, com a maior cara lavada, tentando explicar o inexplicável. Dizendo, não é nada disso. Não é uma perseguição religiosa. Não é para abolir. Não é o quê? Amados, a palavra diz, nós temos a mente de Cristo. E o Evangelho de Jesus só chegou até nós porque teve homens e mulheres que creram e não abriram mão da sua fé. Não é ser cabeça dura, ou na versão geraldina, não é ser cabeção. É ser coerente. Amém? Até suei aqui. Ser cristão, amados, é ter posições definidas. Ser cristão é saber que há uma linha do tempo, de que o juízo não virá antes do arrebatamento, e por isso o apóstolo chegou rapidinho lá, para com isso. Não é assim, lembra que eu já ensinei isso para vocês. Fixem-se na palavra, porque a palavra é que vai prevalecer no final. Amém? Então, as concessões têm este tipo de situações. Agora, existem muitas coisas que a gente deve lembrar para manter uma mente firme, irmãos. Paulo fala, não vos demovais facilmente na nossa mente. Ou seja, não é porque alguém falou, não é assim, não que a gente já tem que mover. Não. Paulo não está dizendo, nunca mova. Porque lá em Romanos 12:2 ele diz para que a gente transforme a mente. É para mudar, mas para mudar desde que seja coerente e alinhado com a palavra de Deus. Ele fala aqui, olha, não vos demovais da vossa mente com facilidade. Aquilo que você crê na palavra, desde que creia certo, porque é possível crer na palavra, mas de forma errada. Você mantenha firme, é isso que é a mensagem. Amados, os que vão chegar para o arrebatamento são aqueles que mantêm sua fidelidade firme com Deus, porque senão vai acabar derivando, vai abrindo concessões. É uma concessão para o pecado. Mas hoje eu acho que isso aqui não precisaria ser considerado pecado. Às vezes a gente conversa com algumas pessoas, nós apresentamos a Bíblia, não acusação. A Bíblia é ensinamento, não é acusação. E a pessoa diz assim, mas eu não me sinto pecando. E daí, amado? Você sente vontade de perdoar? Não, mas aprendeu que precisa perdoar. Porque senão o maior prisioneiro vai ser a gente mesmo. Mas eu não sinto que eu estou pecando. Amado, é claro. Quando a gente gosta de cometer determinado pecado, a gente nunca vai sentir que está pecando. Mas no fundo, se o Espírito Santo habita em nós, a gente sabe que está. Então,
essas coisas é muito importante para que a gente possa não mover fácil, não vai abrindo concessões, amados, não vá mudando. Mas olha, essas coisinhas assim também não precisa ser tanto. Não, fixe a tua mente na palavra, naquilo que você tem aprendido. Aprendeu certo, é coerente, está coerente com a palavra, fique nisso, porque é isso aí que vai dar a garantia, né? Precisamos estar atentos à palavra. Estavam dizendo que Paulo tinha escrito, mas ele não tinha escrito nada, era uma mentira, uma manipulação, né? Devemos ter uma mente firme, mas como já disse, não ser uma intransigência barata. Ou seja, eu não vou ser simplesmente ter uma posição só para contrariar, não é isso. Mas é ter uma mente firme, é não ceder à mentira, mas permanecer nas Escrituras. Isso é uma mente firme. Amados, para uma mente firme, o Senhor dá vitória em todo o tempo. Você pode passar por tuas crises, por tuas dificuldades, pelas oscilações externas, mas uma coisa é verdade, você sai do outro lado de pé, porque a tua mente, a tua razão, inclusive, não só o espírito, está fixado na revelação da palavra, que é imutável. E nós precisamos disso, amados. Uma coisa que é importante nós pensarmos, o grande desafio atual para nós crentes, quando eu falo igreja, eu estou falando de pessoas, não de templo. O grande desafio para nós hoje o que é? Manter os princípios imutáveis do Evangelho numa sociedade em mutação. A sociedade não para de mudar, mas os princípios de Deus não mudam. Qual é o desafio da igreja de hoje? É manter esses princípios imutáveis no meio de uma sociedade que não para de mudar. Dá trabalho? Dá trabalho. Vai ter que pensar bastante? Vai ter que pensar bastante. Mas sempre há um ponto de equilíbrio. O grande segredo, amados, é deixar a palavra de Deus impregnar o nosso coração. Isso vai fazer a diferença. Nós mencionamos algumas coisas que inquietavam aqui os irmãos de Tessalônica. Mas tem coisas que inquietam hoje, não é verdade? Quantas coisas nós vemos hoje acontecendo que inquietam as pessoas? Uma coisa que eu ouvi algum tempo atrás aí é o seguinte, eu vou citar alguns poucos exemplos, mas nós devemos entender que isso é abrangente, é para a gente pensar. Eu ouvi uma frase há algum tempo aí, igreja é para fracos. Essa frase foi dita referindo-se a participar de cultos no templo. Nós não estamos mais em época que precisa disso, amados. Eu vou citar um versículo primeiro, depois eu vou ler outro. Mas o outro vai aparecer aí para vocês que estão em casa. O apóstolo Paulo diz assim, em 2 Coríntios 12, quem quiser ler, marque lá, depois leia. Ele descobriu um segredo, quando estou fraco, é aí que estou forte. Olhando por 2 Coríntios 12, igreja é lugar para fraco, porque o dia que a gente se achar forte, a gente está correndo um sério risco de cair. Agora, Hebreus 10, 25, eu peço que você abra esse versículo aí, por favor. Nós vamos ler, ele vai estar sendo projetado. Hebreus 10, 25. Você vê, pequenos detalhes que vão produzindo grandes variações, derivações no futuro. Hebreus capítulo 10, 25. Olha o que diz. Não deixemos de congregar como é costume de alguns. Antes, ao invés de deixar de congregar, façam-se admoestações, ou seja, lembrem as pessoas acerca, e tanto mais quanto vedes o dia do Senhor se aproximando. Ou seja, o dia do Senhor é o dia do juízo, já não é o arrebatamento. O autor de Hebreus, ele está dizendo o seguinte, olha, não deixem de congregar, porque há um poder de Deus liberado na congregação. Ah, pastor, mas eu não preciso, eu tenho minha vida devocional com Deus. Amém. Isso é essencial para todos nós. Jesus tinha. Não dá para discutir mais nada. Porém,
viver em comunhão. Jesus viveu, a primeira igreja que Jesus fundou foi o grupo de 12. Mas tinham outros discípulos que seguiam e que estavam presentes. É muito importante que a gente entenda que quando há unidade, quando há comunhão, o Senhor ordena a bênção. Salmo 133 é diferente. Por isso que apesar do culto ou da igreja online ser uma bênção, ela chega onde a gente não chegaria fisicamente, nada substitui a comunhão dos santos. Ou seja, nós, salvos, podemos estar juntos. E isso é importante nós sabermos. Por quê? Se Hebreus 10, 25 diz que a gente não deve deixar de congregar, isso significa que congregar é relevante, é importante, faz parte do conceito bíblico. E eu louvo a Deus pela vida de cada um de vocês que estão aqui nesta manhã. Louvo a Deus pela vida de cada um de vocês que estão online também. Porque eu sei que muitos dos que ainda não estão participando do presencial têm algum tipo de comorbidade e estão mantendo aí o cuidado. Porque alguns estão no grupo de risco e querem preservar o melhor possível. Tudo isso é plenamente compreensível, amado. Portanto, não é para você que eu estou dizendo isso. Você que tem consciência de que o melhor no momento é estar na tua casa. Agora, o que eu não posso entender é que aquela pessoa, não, eu vou ficar em casa, não vou na igreja não, porque é um perigo lá na igreja. Mas toma um ônibus, pega metrô, trabalha num ambiente com um monte de gente, faz um monte de coisa, anda na rua. E pasmem, eu já vi irmão que não vem. Agora eu estou dizendo aqui, menorar, tá? Para você que está em casa. Eu já vi irmão que não vem aqui porque tem medo, mas circula pelas calçadas sem máscara. E aí, para cima de mim, com 60, 25 de ministério, ó, como dizia na época que era jovem, não cola. Sabe o que é isso? É, de certa forma, um desvio. Ah, mas não é tão prejudicial. Sim, pode não ser tão. Mas uma soma de pequenas concessões vai produzir grandes desvios. E aqui, você que está online, talvez você é de outra igreja local. Está valendo para você em relação à tua igreja local. Porque essa não é uma opinião minha, pessoal. E nem do nosso ministério. É o que a Bíblia fala. Congregar é importante. Agora, eu preciso encerrar, né? Mas, falta pouquinho, irmãos, mas estou dentro do meu tempo ainda. Olha, entendemos tudo isso que eu já disse, né? Agora, o que é que dá sentido para a tua vida? Você que está aqui, você que está na tua casa. É Deus? Ou fazer algo para Deus? Ah, mas o que tem a ver isso com o que está sendo dito? Tem a ver o seguinte, amados, que Deus não precisa do nosso trabalho. Ah, pastor, mas não é assim. Deus, amados, Ele conta conosco e nos dá o privilégio de sermos participantes da sua obra na terra, mas Ele não depende de nós. Veja o que Lucas 19, 40 diz. Lucas 19, 40. Lucas 19, 40 diz o seguinte: mas ele lhe respondeu, no caso Jesus respondeu: asseguro-vos que se eles se calarem, as próprias pedras clamarão. Deus depende de mim? Não. Se eu não fizer a minha parte, Ele pode pôr uma pedra para fazer. Aqui era na entrada triunfal, quando vieram pegar no pé de Jesus, olha, mas você não vê o que ele está falando, o que eles estão falando, o que esse povo está falando? Hosana ao que vem em nome de Davi, né? Hosana era uma expressão que significa salve-nos.
dita a alguém que tinha autoridade para fazer isso. E os fariseus e escribas ficaram muito bravos com isso, porque diziam isso para Jesus. E Jesus disse: se eles se calarem, as pedras vão clamar. Se eu não pregar o evangelho, Jesus vai fazer com que de alguma forma chegue no ouvido daquele que precisa ouvir, mas seremos responsabilizados. O que eu quero dizer é o seguinte, amados: Deus não depende do nosso trabalho. Se eu estou na igreja e sirvo num ministério, Deus não depende disso. Deus não depende de mim que estou pregando, que sou pregador. Em outras palavras, não deixe de congregar. E não venha congregar só pelo interesse de trabalhar. Porque nosso trabalho deve ser o resultado da expressão de amor a Deus. Por isso trabalhamos. Por isso é difícil entender como que pessoas engajadas no ministério vazam das reuniões presenciais. Eu posso falar sobre o assunto, sou pastor dessa igreja. Então, amados, se você está aguardando as escalas poderem estar completas para servir e aí recomeçar, pense, quando você voltar a gente vai conversar. Porque reino de Deus é sério. Não vira assim do jeito que eu acho que deve virar. Ele tem que acontecer do jeito que a palavra prescreve. Se eu não quero congregar, por que eu quero trabalhar? O que vale mais para mim? O trabalho que eu faço para Deus ou o próprio Deus? Para pensarmos nisso. Para eu mesmo pensar, inclusive. Para cada um de nós pensarmos nessas questões. Sirva a Deus, amados. Mas valorize o que Deus valoriza. Porque Ele tem grandes vitórias para as nossas vidas. Desfrutar, amados, da igreja online é ótimo. E é uma ferramenta poderosa para alcançarmos os que estão longe. Tem várias pessoas de vários países que participam dos nossos cultos. Isso é para a glória de Deus. E nós ainda estamos começando. É apenas o começo. E Deus vai usar muito para atingir aquela pessoa que eu e você talvez jamais teríamos acesso pessoal. Mas vamos nos ligar, amados, para que a gente não se torne uma igreja virtual. Sabe o que é uma igreja virtual? Já ouviram falar na realidade virtual, né? Aquele óculos fechado que a pessoa põe e ele vive ali uma experiência como se fosse realidade ou até com sensação maior do que a realidade comum. Mas tirou o óculos, não é nada. Igreja online, Deus dá o like. Igreja virtual é a igreja que parece, mas não é. Mas isso é outro assunto. Porque, no final de tudo, amados, o que importa é que a gente chegue nessa mesa valorizando o que Deus valoriza. O sacrifício de Jesus por nós, que nos coloca valores adequados para seguirmos em nossa vida. E fechando, Jesus Cristo não pagou altíssimo preço, amados, para nadarmos e morrermos na praia. Portanto, não abra concessões. Tenha uma mente arejada para mudar no que é necessário. Mas não abandone os princípios. Eu poderia citar muitos, eu citei esses como exemplo, que tem a ver conosco aqui. E que agora, este momento, o Espírito de Deus continue falando conosco nesse tempo de comunhão. Porque o Espírito de Deus deseja o seu corpo unido, firme, forte, que não abre concessões.